Glória a Jesus. João 2, vamos ler verso 13 em diante, irmãos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? E Jesus respondeu e disse-lhes: destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu? Da mesma forma que ele responde à autoridade que eles perguntaram, né? Com que autoridade você faz isso? Ele vai e fala algo que parece não fazer sentido com o que aconteceu ali. E o que o Senhor Jesus está mostrando é uma lição para nós cristãos. Porque no Evangelho fica claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. A lição aqui que o Senhor está nos dando é uma lição que eles iriam compreender depois. Porque hoje nós somos o templo, morada de Deus. Glória a Jesus. E sem dúvida, ali para eles também foi uma amostra da autoridade de Jesus. Né? É citado aqui o que os discípulos lembraram, né, que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Mas a mensagem que o Senhor Jesus quer passar aqui é que nós não podemos fazer do corpo onde habita Cristo um corpo de prostituição. E eu não estou falando só de coisas sexuais, não estou dizendo isso. Mas de fazer da nossa vida uma vida que negocia as coisas de Deus. O seu corpo ou a sua vida ser uma vida que é um negócio com o mundo. Existe um negócio. E a palavra nos mostra que o Senhor Jesus nos comprou. O Pai nos resgatou, nos adotou, pagou a nossa dívida. A palavra diz que nós fomos comprados por um alto preço. E por conta disso, irmãos, não podemos fazer da nossa vida qualquer coisa. Nós temos que valorizar aquilo que foi comprado com um alto preço. E a sequência do texto, irmãos, verso 22, né? Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então veja, quando o Senhor Jesus ressuscitou, né? Porque ele falou que destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Então ele falou do templo do seu corpo, mostrando que o templo que ele falava também era de um corpo. Ainda que ele fez um chicote, ele deu a chicotada na mesa dos cambistas e aí derrubou tudo no chão, mostra que o cuidado que Deus tem conosco, quando nós andamos e fazemos a nossa vida negócios com esse mundo. E a sequência do texto, verso 23, diz assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Veja, o que havia no homem? O que o Senhor bem sabia que havia no homem? O pecado está no homem. Um coração inclinado às coisas dessa vida, um amor ao mundo. Ainda que exista um zelo, ainda que exista um desejo de fazer o que é a vontade de Deus, ainda que você entenda a carne do homem, o coração do homem é enganoso. O Senhor Jesus conhecia, sabia o que tinha no homem, e nós temos que saber, irmãos. Hoje não é a mesma situação desse momento aqui, porque hoje nós somos de Deus, hoje nós temos o Espírito Santo. Mas hoje o Espírito Santo habita nessa carne. Nós sabemos de onde viemos e o que somos capazes, o que já fizemos, o que já praticamos, e não podemos ignorar isso. Não podemos. Então a palavra nos mostra, irmãos, a necessidade de nós, vamos em Marcos, volta aí em Marcos 10, nos atentarmos aos conselhos da palavra e vigiar constantemente, irmãos. Eu vou ler aqui o texto do jovem rico, no verso 17 em diante. Porque nós podemos, sem perceber, irmãos, confiar na nossa carne, confiar na nossa capacidade e abaixar a guarda e relaxar. O irmão e a irmã precisa ter a confiança, sim, a ousadia, sim, de que o Espírito de Deus habita em nós, de que você foi regenerado, uma nova criatura, segundo a imagem de Jesus Cristo,
Temos que ter essa confiança, temos que ter a confiança de que o Senhor colocou o seu nome em nós somos embaixadores, representamos o reino. É verdade, irmãos. Mas também temos que sempre lembrar que a natureza humana existe e batalha contra a natureza de Cristo que é gerada a cada dia em nós e aperfeiçoada a cada dia. Quando o Senhor Jesus conversa com esse jovem, como ele conhecia e sabia o que havia no coração do homem, então ele conversa com esse jovem, e esse jovem, veja, ele é confiante, irmãos, mas ele confia nele mesmo. E pondo-se a caminho, correu para ele um jovem, um homem, o qual ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus não é Deus? É ou não é? Por que ele disse isso para esse homem? Porque o Senhor Jesus está dando uma lição para ele. O Senhor Jesus está mostrando que toda a bondade está em Deus. Ele estava naquele momento na condição de homem, porque ele se esvaziou de toda a divindade, de todo o poder. Então ele não pega a glória para ele, ele dá a glória toda para o Pai. É um fato que o Senhor Jesus em tudo foi tentado e não pecou. Eu posso dizer, e todos os irmãos podem dizer, que Jesus Cristo, filho do homem, era bom. Mas ele está dando uma lição. Ele dá essa lição, dizendo: só um que é bom, o meu Pai, Deus. Verso 19: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. O Senhor Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo à memória daquele homem os mandamentos. Tu sabes os mandamentos. O que eu farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta desse homem. Glória a Jesus. Uma pergunta. Quais são os mandamentos? Ele vai, cita alguns mandamentos. Verso 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, o coração desse homem, desse rico de qualidade, ou esse jovem rico, né, depende do texto que você lê, mas o fato é que esse homem aqui, ele confiava nas suas obras. Ele não tinha o evangelho, ele só tinha a lei. O Senhor Jesus mesmo não perguntou para ele, mas o Senhor Jesus já trouxe para ele os mandamentos. Já falou para ele: ó, você sabe os mandamentos? Isso, 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 aquilo outro. Olha, eu fiz, desde a minha mocidade eu cumpri com essas coisas. E aí o Senhor Jesus traz a mortificação para esse homem. E ele continua, né, irmãos? Verso 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus... Então ele vai dar uma lição para todos que estão ali, os seus discípulos. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Existe uma discussão: esse fundo da agulha, na verdade é um lugar estreito, onde o camelo não passa. Não, pode ser só uma hipérbole, pode ser só um exagero que o Senhor Jesus usou aqui para mostrar o quão difícil é, porque o homem que tem riqueza ama a riqueza. A palavra nos ensina que nós amamos o mundo, e o Evangelho nos ensina a não amar o mundo, mortificar essas vontades. Por isso o Senhor Jesus disse para esse homem: vende tudo quanto você tem. Por acaso o Senhor Jesus pede para vocês: vende todos os seus bens e me segue? Na verdade, o que o Senhor Jesus diz com essas palavras é: tire todo o apego do seu coração, dos bens materiais. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse homem se vangloriava nas suas obras e dizia: eu tenho feito desde a minha meninice. Então quer dizer que o reino dos céus existe, eu quero ir para lá, então é só cumprir os mandamentos? Eu tenho feito tudo isso. Você não está longe. Agora o que falta para você? Me seguir. Abandonar tudo e me seguir. Algo muito difícil que está preso no nosso corpo é o pecado, na nossa carne. E nós não devemos, irmãos, ignorar essa realidade. A sua carne tem o pecado. O velho homem tem o pecado. Mas precisa prevalecer o homem espiritual gerado em Cristo, em cada um de nós. Então, meus irmãos, glória a Jesus. Vamos em Mateus 9. Então, Mateus, irmãos, que escreveu esse livro,
Ele vai falar dele, né? Nós vemos que ele era um homem que recebia impostos. Verso 9 diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus. Então, veja, irmãos, o Senhor Jesus vai até o lugar onde está Mateus, que é um, como diz aqui, ó, como esses que chegaram, publicano, alguém que trabalhava pegando impostos, fazendo algo que para os judeus era algo de um inimigo, porque é o que os romanos faziam. Exploravam eles e pegavam impostos deles. Quando o Senhor Jesus vai ter com eles ali, quem que andava provavelmente com Mateus? Esses povos aqui, publicanos e pecadores. E sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, verso 11, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, por que ele diz isso aos homens? Porque os homens julgavam esses homens como pecadores porque se achavam justos. Questionavam Jesus, não conseguiam aceitar aquilo que o Senhor Jesus ensinava, a santidade de Jesus. E se enxergavam santos. E o Senhor Jesus diz que veio aos pecadores. Então nós temos que reconhecer que somos e que precisamos do cuidado de Jesus. Precisamos ser aperfeiçoados, lavados e transformados pelo Senhor Jesus o tempo todo. Glórias a Jesus. Aí vamos continuar a leitura aqui, ó, verso 14, aproveitar esse texto, não fugindo muito do tema, mas é importante esse texto, né? Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Olha só que interessante, irmãos. Então, os irmãos percebem que esse povo praticava o jejum, buscando uma santificação, e o Senhor Jesus responde o que para eles? Eles estão felizes, eles estão plenos. O dia que a situação deles apertar, eles vão jejuar. Eles vão jejuar. O Senhor Jesus mostra para esses fariseus, na verdade, aqui os discípulos de João, né? Foram os discípulos de João que disseram isso, que a visão do jejum na graça, no Novo Testamento, ela é diferente. E aí ele vai dizer essas figuras aqui, né? Verso 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. E nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, andando com Jesus, eles estavam plenos, eles estavam cheios, não era o momento de jejuar. Mas aí o Senhor Jesus disse o quê? Mas o filho será tirado deles, aí eles jejuarão. O jejum é não um sacrifício, não é uma obra para as pessoas verem. Porque em outro momento o Senhor Jesus também fala sobre isso. Em que não se deve jejuar e demonstrar que está em jejum, mas deve se lavar o rosto, se vestir bem, e ninguém precisa saber que você está jejuando. Porque o objetivo do jejum não é esse. Não é sacrifício, mas é um aperfeiçoamento espiritual. Então a palavra nos mostra a sermos santificados. Até em uma ocasião, foi levado um menino endemoniado, os discípulos não puderam expulsar o demônio, e aquele pai ali levou a criança até Jesus e falou: os seus discípulos foram incapazes. O Senhor Jesus expulsa e depois, em secreto, os discípulos perguntam para o Senhor: por que nós não pudemos expulsar? Né? Porque por causa da fé, por causa da fé. E esses demônios aí, essa legião, só sai com jejum e oração. Então, eu já disse isso antes, né? Alguém chega com uma criança endemoniada, espera só um minutinho, vou fazer aqui um jejum de 8 horas e eu já volto aqui. É isso? Claro que não. Então mostra, irmãos, que a palavra vem mostrando que nós temos que nos santificar no nosso dia a dia para estar preparado para o dia da necessidade. A santificação, estarmos espirituais, porque é uma realidade, irmãos. O dia que você é pego de surpresa e precisa interceder e orar, se você não está espiritual, te falta confiança. A sua fé, ela fica fraca. Podem perceber, é verdade. Então, quando você se santifica e quando você busca ser espiritual, o dia que você precisa interceder, impor as mãos, orar,
buscar, você sente o poder de Deus em você. Você sente que não é você sente o Espírito agir. Vocês já perceberam isso, irmãos? Então, quando a gente, por exemplo, no último culto aqui, antes da ceia, que nós oramos aqui, nem sempre a gente ora gostoso daquele jeito, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos espirituais. Então a gente até tenta, mas a coisa não acontece. Então, a natureza humana, ela é real, ela está vivendo ali. Mas temos que buscar a espiritualidade em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo venha agir poderosamente. Glória a Jesus. E nós temos que repetir, irmãos, essas orações antes da ceia, né? O último culto mostrou muito importante mesmo, né, irmãos? A gente está sempre fazendo oração estendida. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, continuando aqui o texto, vamos para 1 de Timóteo, irmãos, verso 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou. Então veja, ele diz que o Senhor Jesus o libertou, a graça foi abundante. Ele mostra que ele recebeu essa graça. Ele confia nessa libertação, nesse perdão. Aqui no texto, ó, verso 13. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, e alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então, a palavra que ele ouviu, que ele aprendeu do Senhor, confortou ele, convenceu ele, a consciência dele não é de alguém acusado, é de alguém perdoado. E você tem que se sentir assim. Você tem que olhar para a sua vida e entender que o seu passado foi apagado, porque ele não se lembra mais. Ele não se lembra? Deus, por acaso, pode se esquecer? Então é uma forma de dizer. Quer dizer o quê? Que você foi perdoado. A misericórdia, a graça de Deus veio sobre a sua vida. Mas esse homem material, carnal e natural, ele, irmãos, ele é pecador. No qual, ele diz no final, né? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia. Verso 16. Para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Ele começa falando do ministério, que Deus colocou ele no ministério, e ele finaliza dando toda a honra e glória para Deus. Toda a honra e glória é de Deus. Deus pode te usar, como usou o apóstolo Paulo, e como usa todo aquele que ele quiser usar, e toda a honra é dele. Então você enxerga a si mesmo como alguém salvo, separado, escolhido de Deus, filho de Deus, agraciado pelo poder de Deus, mas não confie, irmãos, não confie na sua carne. Não confie nas suas obras. Não vacila, porque se você vacilar, você pode cair. Não é? Não quer dizer que você não encontrará misericórdia. Mas Deus nos chamou para ser aperfeiçoados, para viver em novidade de vida, para viver dando frutos para Deus, glorificando a Deus pelas nossas obras boas, pelo amor de Deus que é real, né? Através do Espírito Santo em nós. Em Filipenses, irmãos, capítulo 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos, viu? Não confiamos na carne. Por quê, irmãos? Nessa época, eles estavam levando o judaísmo para a igreja. Hoje a igreja está contaminada com o judaísmo, não a nossa. Mas as igrejas estão todas contaminadas com o judaísmo. As pessoas operando obras e pondo Deus na parede. Fiz a minha parte, Senhor, agora é a tua parte. É o Senhor. O Senhor não é fiel? Por que as pessoas escrevem assim, Deus é fiel? Ou presente de Deus no carro, né? Porque o presente de Deus, por que é que eles põem o presente de Deus no carro? Porque eles acreditam que Deus deu um presente para eles, né? Acreditando, então, que ela conseguiu um carro porque Deus deu, né? Deus é fiel. Alguém duvida disso? Glória a Jesus. Irmãos, a palavra vem nos mostrando aqui
justamente essa primeira parte do texto, que nós não confiamos na nossa carne, irmãos. É isso que a palavra está dizendo. Verso 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Qual que é a marca de quem está na lei? Uma circuncisão. Acho até estranho isso. Circuncidaram Timóteo para ele não ser perseguido, irmãos. Está escrito, né? Para eles terem liberdade, não é pela fé. Timóteo, vamos fazer o seguinte, circuncida aí, que aí a gente vai ter livre acesso nos lugares. Foi por isso. Não imaginem que Timóteo foi circuncidado porque ele cria nisso. E o apóstolo Paulo concordava com isso. Mas que estranho, né? Será que eles apresentavam ali? É circuncidado? Deixa eu ver. Será que é isso? Ou só a palavra valia? O cristão não pode mentir, então seria suficiente, né? Concordam? Seria suficiente, né? Para um cristão, para ter liberdade de fazer isso. Então, qual que é a sua marca? Que você é de Jesus. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em... É isso, irmãos. Você não é carnal, você é espiritual. Essa é a marca de que você é de Cristo, de que você é de Deus, que você é povo de Deus, porque você é espiritual. Você não é carnal. Glória a Jesus. E aí, na sequência, né? E não confiamos na carne. Verso 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais, aí ele começa a falar dele antes de Cristo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. Então, segundo a lei, que nem o jovem rico, tudo isso tenho feito, Senhor, desde a minha mocidade. Mas só te falta uma coisa só, morrer para esse mundo. Morrer para esse mundo. E é o que o apóstolo Paulo diz. Segundo a lei, ele era irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, o que era ganho? Ser judeu, ser da tribo de Benjamim, ser fariseu, ser reconhecido dentro os dele, ter boas obras diante dos homens, confiar na própria carne. Mas o que para mim era ganho, eu reputei o perda por Cristo. Considerei negativo. Considerei perda. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, escória, fezes, né, irmão, de animal, para que possa ganhar. Para eu poder ganhar Cristo, eu considerei a minha vida e tudo que era valioso como nada, como pior que nada. Porque o excelente evangelho, a excelência do conhecimento do evangelho, é tão grande, tão superior, que tudo que eu tinha e que eu era, eu considerei como nada, não vale mais para nada. Para que eu possa ganhar a Cristo, verso 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem pela fé é aquela em que você crê e você é justificado. Você crê, o Espírito Santo opera em você e você é transformado. Opera em você uma obra, e não é a obra da carne, mas é a obra espiritual. A justiça que vem de Deus pela fé. Verso 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então veja, ele diz que todo esse conhecimento, tudo isso é para chegar à compreensão de uma vida em Cristo, em que você compreende a mortificação de Jesus, em que você sente e você vive a morte de Jesus. Isso é muito espiritual, é muito profundo, irmãos, mas é o nosso alvo, é o seu alvo, é o meu alvo como cristão. Ser como Jesus, participar das aflições de Jesus. Quando o Senhor Jesus sentia as dores dos irmãos, sentia as aflições dos irmãos. Quando o Senhor Jesus chorou a morte de Lázaro, que sentiu as dores da família, das irmãs ali de Lázaro, o Senhor Jesus chorou. O Senhor Jesus padeceu todo tipo de sofrimento pelos pecadores. Então, esse tipo de sentimento ou de atitude, de amor, de caridade de Deus, só é possível através de um ser transformado em um ser espiritual em Cristo Jesus. Verso 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Verso 12, não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de. Esquece o passado. Eu vou avançando, eu vou adiante. O apóstolo Paulo, que hoje para nós é um exemplo, e que não só hoje, mas é o que mais escreveu aqui os livros, as cartas do Novo Testamento, ele não se considerava salvo. Nesse momento aqui, eu não creio que eu tenha alcançado, mas eu prossigo, mas eu persevero. Então ele está dando nesse momento aqui para essa igreja, irmãos, para esses irmãos, o quê? Uma persuasão, está tentando convencer eles a progredir, a buscar ser aperfeiçoado a cada dia, prosseguir até o alvo. Ele esquece das coisas que ficaram para trás, porque esse é um grande problema nosso. Nós ficamos o tempo todo olhando para trás, irmão. Se fosse na lei, era tudo estátua de sal. Larga o mundo, mas fica olhando para trás, porque deixou alguma coisa e ainda fica ali, ó. O coração muitas vezes quer voltar atrás, retornar para as velhas manias, velhos hábitos, velhas práticas. A gente muitas vezes comete esses erros. O nosso coração é enganoso. E você tem que ver isso. O meu coração está querendo me enganar. O meu coração está me querendo fazer voltar atrás. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas daquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. O que é ser um inimigo da cruz de Cristo, irmão? É amar o mundo. A palavra do Evangelho vem ensinando a crucificação, a mortificação. Ela fala assim, não. Aí já é demais. Não. Isso daí é fanatismo. Irmãos, como é que eu conheço a história do apóstolo Paulo e posso chamar um cristão de fanático, irmãos? Por acaso existe algum cristão nesse mundo hoje parecido com o apóstolo Paulo? Que tenha 30% da vida do apóstolo Paulo em evangelizar, em se entregar à morte, em deixar para trás família, bens, riquezas, prestígio? Será que tem alguém? E o apóstolo Paulo diz, eu não acho que eu alcancei. Que coisa, irmãos. Não é? Então, o que o mundo quer nos convencer, irmãos, é que a gente se alinhe todo mundo na mesma carnalidade. Mas a palavra do Evangelho nos mostra um caminho, irmãos, que é sermos santos. Precisamos buscar a santificação, irmãos. Glória a Jesus, né, irmãos? Mais uma vez, a palavra vem nos falando sobre isso, irmãos. Glória a Jesus. E não é porque os irmãos não são e não têm buscado, né? Mas é um cuidado que a palavra tem tido por nós, né, irmãos? O Espírito Santo tem cuidado de nós. Então ele vem dizendo, né? E são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. O que é o ventre, irmão? É as vontades da carne. O ventre é o estômago, né? Os desejos da carne. Cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Jesus. Irmãos, dá para a gente ouvir um louvor? Vitor, dá para você louvar um louvor aqui, irmão? Vou deixar você escolher, não vou botar você no fogo, não. Tá bom? Tem 6 minutos ainda, aí depois a gente agradece.